aulinha é de língua portuguesa. Vamos estudar o quê? Ambiguidade e predicado. Lembra que a gente estudou sobre o sujeito e teve uma ênfase, mas só superficial sobre o predicado? Hoje a nossa aulinha vai aprofundar um pouco mais. E vocês vão ver que a ambiguidade, ela é parecida o quê? Com a polissemia. A polissemia, na verdade, é uma ambiguidade. Vocês vão amar a aula, tá bem legal. Vamos lá para a aula? Oi, turminha, então, a nossa videoaula de hoje, né, é de língua portuguesa e vamos estudar aí a ambiguidade. Alguém de vocês já viu falar em ambiguidade? Então, ambiguidade são palavras com duplo sentido, que têm diferentes interpretações, né? Elas aparecem em piadas, em propagandas, em letras de músicas, em tirinhas, em manchete de jornais. Tudo isso nós encontramos a ambiguidade, que são palavras com duplo sentido. Então, assim, o leitor vai ler e cada leitor pode interpretar da sua maneira, de forma diferente. Vamos ler uma anedotinha do bicho da maçã. O treinador escalou o time inteiro, distribuiu camisa e determinou funções e posições. Só se esqueceu do jogador molenga, desajeitado e ruim de bola, que perguntou em voz mole: "E eu? Vou jogar de quê?" E o treinador respondeu prontamente: "Você vai jogar de teimoso que é." É um textinho de Ziraldo, não é verdade? É uma anedotinha de Ziraldo. Vocês notaram aí que o jogador, né, perguntou, e pode ser interpretado da seguinte maneira, né? A fala do jogador, vamos lá. Eu vou jogar em que função, posição? O que o jogador quis dizer? Qual a função, né, e qual a posição que ele queria jogar, referente ao jogo, não é verdade? Por que eu vou jogar bola? O que o treinador entendeu? O treinador respondeu prontamente, né? Você vai jogar de teimoso que é. Ele queria saber a posição ou a função, mas o treinador já entendeu da forma que, se ele era ruim de bola, se ele era desajeitado, então ele só joga porque é teimoso, porque ele não ia contribuir em nada para o time, não é verdade? Deu para entender o que é uma ambiguidade? Vamos continuar a nossa aula, né? Que vocês vão compreender um pouco melhor. Vamos lá? Vamos dar continuidade? Então, turminha, tá vendo aqui, ó? O treinador interpreta a fala do jogador de acordo com a segunda possibilidade, né? Então, você vai jogar de teimoso que é. O que quer dizer? Você vai jogar porque é teimoso. Então, é o mesmo sentido, né? Teimoso que é e porque é teimoso. Então, na língua portuguesa, quando há uma duplicidade de sentido, dá-se o nome de o quê? De ambiguidade. E a ambiguidade é um recurso expressivo que ocorre quando uma palavra ou expressão pode ser interpretada de diferentes maneiras, de maneiras diferentes, não é verdade? Às vezes ela é intencional, tá vendo aqui, ó? Às vezes ela é intencional ou por descuido de quem escreve, da fala. Gente, ó, uma dica aqui muito importante: em redação não pode haver ambiguidade. Não pode haver uma palavra com duplo sentido, porque aí a sua redação está errada. A ambiguidade, gente, ela aparece de várias formas. Vou dar um exemplo aqui hoje para vocês, uma piadinha aqui, ó, portuguesa, né? Um português ligou para a empresa Gol, empresa aérea, não é verdade? Aí falou: "Alô, é da Gol? Quanto dura a viagem de São Paulo a Lisboa?" Lisboa em Portugal, né, gente? O atendente fala: "Só um minutinho", e a pessoa desliga. Então, o atendente fala só um minutinho. O que aí vocês entenderam com isso? Quando essa piadinha portuguesa que o português liga lá na Gol, na empresa aérea, que o atendente fala só um minutinho, espera aí que ele vai falar, é só um minutinho para ele continuar o atendimento. Mas o português entende que a viagem dura pouquíssimo. Tá vendo aí a ambiguidade? Espero que vocês tenham entendido. Vamos aqui agora. Igual ou diferente? Ambiguidade e polissemia são o mesmo recurso expressivo? Estão aprendendo agora que a polissemia é um tipo de ambiguidade. Então, assim, são palavras que, independente do contexto, têm sentidos diferentes. A mesma palavra com sentido diferente. E ambiguidade, que são as palavras, a frase,
ela tem duplo sentido. Tá vendo aqui, ó? Quando ela fala, são interpretadas de maneiras diferentes. Então, elas têm sim. Se a polissemia é um tipo de ambiguidade, elas são iguais ou diferentes. São iguais, né? Porque se a polissemia é um tipo de ambiguidade, então elas são iguais. Então, vocês já perceberam que a polissemia é um tipo de ambiguidade. Não se esqueça, tá bom? A tia deu uma repetida aí para vocês fixarem. Vamos dar continuidade. Então, galerinha, dando continuidade aí, agora vamos ver aí o predicado. Olha, aqui fala, aqui na unidade 5, nós estudamos os termos da oração, aprendemos o que? O sujeito, que é o termo qual se faz uma declaração, não é verdade? E nessa unidade, esse estudo é aprofundado com base na identificação e na definição e na classificação do predicado, que também é um termo essencial da oração. Gente, ó, o predicado, lembre que a gente faz a pergunta ao verbo e a resposta é o sujeito, não é verdade? E o restante da frase é o quê? É o predicado. O predicado é um dos elementos bem importantes da oração. Não esqueça disso, tá bom? Vamos ler aqui as orações a seguir. Vamos lá, ó. O treinador escalou os melhores jogadores. 2. O treinador e o jogador são teimosos. Então, são duas orações. Vamos ver aqui, ó, analisando. Vamos primeiro agora encontrar o sujeito e o predicado. Vamos encontrar aqui o verbo, né? Qual é o verbo da primeira oração? Vamos ver aqui. É o escalou, não é verdade? Escalou, aqui é o verbo da primeira oração. E agora vamos encontrar o da segunda. São, o verbo ser. São é o verbo da segunda oração. Para analisar os termos essenciais da oração, deve-se primeiramente identificar o verbo. Aí identificamos o verbo da oração 1 e 2. Faz a pergunta o verbo, né? Que é: quem escalou os melhores jogadores? Então, o sujeito é o treinador. O restante da frase é o predicado. Escalou os melhores jogadores. Na oração 2, a mesma coisa. O treinador e o jogador são teimosos. Então, quem são teimosos? O treinador e o jogador. E são teimosos é o predicado. Encontramos aí o sujeito e predicado de cada oração, da oração 1 e da oração 2. Agora, ó, tá vendo aqui, ó, que faz a pergunta o que ou quem? Então, vamos lá. Agora, responda o que se pede. Qual é o sujeito da oração? Qual é o sujeito da oração, gente? Classifique o sujeito e aponte seu núcleo. Então, vamos lá. Qual é o sujeito da oração? Da primeira oração, vamos ver aqui, é o treinador. Então, o sujeito é o treinador. Esse sujeito é o que, gente? Sujeito simples. Ao que se pede mais ainda? E aponte o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Se o sujeito é o treinador, quem seria o núcleo? Parabéns. Então, o núcleo é treinador. Vamos agora para a segunda pergunta. Qual é o sujeito da oração 2? E qual faz a pergunta ao verbo, não é verdade? Quem são teimosos? O treinador e o jogador. Então, o sujeito da oração é o treinador e o jogador. E eles são o quê? Que classificação é? Eles são sujeitos simples? Parabéns, sujeito composto. Então, é o treinador e o jogador. São sujeito o quê, gente? Parabéns, sujeito composto. Que é o núcleo do sujeito? Treinador e jogador, não é verdade? Continuando, aqui fala, ó, identificado o sujeito, o que restar da oração, como a gente já falou, corresponde ao predicado, né? Aí que mais detalhadamente o que? O exemplo, né? A primeira e a segunda oração. Vamos lá, observe. O treinador escalou os melhores jogadores. Então, o treinador quem? Sujeito simples. Os melhores jogadores, predicado. E tá vendo aqui na segunda oração? O treinador e o jogador são teimosos. Então, o treinador e o jogador, sujeito composto. São teimosos, predicado. Então, encontrou-se o verbo escalou,
fez a pergunta ao verbo, achou o sujeito, nesse caso aqui da primeira oração é sujeito simples, o restante, o verbo até o restante da oração, corresponde ao quê? Ao predicado. Então, aqui vem o conceito de predicado, é o termo da oração que indica declaração sobre o sujeito. Dando continuidade, vamos agora descobrir os tipos de predicado. Agora vamos aqui, predicado verbal e nominal. Do mesmo modo que existem diferentes tipos de sujeito, lembra? Sujeito simples, composto, inexistente, indeterminado e todos os outros, também existe diferentes tipos de predicado. O tipo de predicado depende do processo que o verbo indica, estado, ação ou fenômeno da natureza. Então, vocês deu para entender aí que com diferentes tipos de sujeito, também tem diferentes tipos de predicado. Nessa unidade, vamos dar ênfase ao predicado verbal e nominal. Então, dando continuidade, galerinha, vamos lá, ó. Leia as seguintes orações. Primeira oração, os jogadores estão cansados. A segunda oração, não jogamos ontem. A terceira oração, choveu na hora do jogo. Agora complete, que a tia vai responder com vocês, agora complete as afirmações a seguir com as palavras ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Então, vamos lá. Na oração 1, né? O verbo estão indica. Então, vamos ver aqui, ó. Novamente, os jogadores estão cansados. Indicação de... Muito bem. Estado. Chão de estado. Na oração 2, não jogamos ontem. É o que, gente? Uma ação. Aqui, na oração 3, o verbo choveu indica o que? Fenômeno, tá vendo? Choveu na hora do jogo. Fenômeno da natureza, não é verdade? Da natureza. Então, vamos lá, gente, ó, dando continuidade, o predicado dos verbos que indica estado, tá vendo? O predicado dos verbos que indica estado é classificado como predicado nominal. Então, os verbos que são classificados como estado, eles são predicado o quê? Nominal. Os verbos que indicam ação ou fenômeno da natureza, eles são classificados como predicado verbal. Então, se eu pedisse para vocês classificar aqui essas três orações, você já saberia me falar quais seriam os predicados nominais e os predicados verbais? Então, o que indica que está, então, aqui, predicado nominal. Então, os jogadores estão cansados é predicado nominal. O que indica ação ou fenômeno da natureza são classificados como predicado verbal. Então, a oração não jogamos ontem é uma ação, então é predicado verbal. E choveu na hora do jogo, que indica fenômeno da natureza, também é predicado verbal, não é verdade? Então, assim, deu para entender essa parte? Creio que sim, tá bem explícito, né, gente? Então, observe outra oração, os jogadores... Então, turminha, dando continuidade, vamos para nossa oração, né? Os jogadores estão cansados. É o estado dos jogadores, não é verdade? Então, para achar o sujeito, a gente faz a pergunta ao verbo. Quem é o verbo? Estão, não é verdade? Quem estão cansados? Ou o jogador, sujeito simples, estão cansados é predicado. Indica o quê? Um estado, não é verdade? Se indica um estado, a gente está falando de um predicado nominal. Porque o predicado verbal indica o quê? A ação e fenômeno da natureza. Vamos lá? Vamos ler aqui, ó. Nas orações com predicado nominal, o sujeito não pratica ação. Ele é o ser a quem se atribui o estado, tá vendo? Uma característica. Por isso, essas orações apresentam um verbo que indica estado. Sempre um verbo que indica estado, esse predicado é nominal. Vamos lá? Continua a nossa leitura. Os principais verbos que indicam estado são os verbos ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer, andar e tornar-se. Veja agora esta outra oração. Vamos lá? Não jogamos ontem. Então, sujeito é o que? Desenencial, né? Nós, ele não está explícito na oração, mas se você faz a pergunta ao verbo, não é verdade? Jogamos.
vai dar a resposta para você. Nós não jogamos ontem. Quem não jogaram ontem, aqui. Então, nós, né? Se fizer a pergunta que é o verbo, vai dar um sujeito desinencial, né? Fazemos a pergunta a que, o que ou quem, né? Aí, quando o verbo indica uma ação, ele é predicado o quê? Verbal. Então, jogamos ontem, né? Não jogamos ontem é predicado verbal. Entenderam? Vamos ver agora por outro exemplo. Então, choveu na hora do almoço. Então, se é um fenômeno da natureza, a gente não tem como achar o quê? O sujeito, não é verdade? Então, se é um fenômeno da natureza, já sabemos que é predicado verbal, porque o que indica ação, que quando fala assim, nós jogamos, é uma ação, não é verdade? E fenômenos da natureza, que é choveu, vamos ler aqui esse é o trechinho. Então, as orações com sujeito desinencial e as orações sem sujeito são formadas apenas pelo predicado, tá vendo? Toda oração aqui é um predicado. Não. Turminha, deu para entender? Eu acho que tá bem facinho esse conteúdo, não é verdade? Então, vamos dar continuidade aí. Mais um desafio. Vamos lá, galerinha? Que tal um jogo para você praticar esse assunto que acabou de aprender? Vai até o material de apoio e convide um colega para jogar com você. Vocês podem fazer uma pequena competição para ver quem monta primeiro o quebra-cabeça. Aproveite para aprender e se divertir ao mesmo tempo. Tá vendo, galerinha? Vai lá no material de apoio, né, de vocês, para montar aí o quebra-cabeça, que vocês irão aprender e divertir. E o material de apoio vocês encontram lá na página 5, tá bom? É verdade. Os verbos que costumam indicar estado, como estar, ficar, continuar, permanecer, andar e etc., podem, em determinado contexto, perder essa característica. Geralmente, isso acontece quando, em vez de indicar uma característica do sujeito, esse verbo indica o lugar em que o sujeito está. Compare as duas orações a seguir. Vamos lá, a oração 1. Joãozinho ficou contente com os chocolates. Joãozinho ficou na escola. Analise essas duas frases. Então, analisou aí, gente, as duas frases? A oração 1 tem um predicado nominal e a oração 2 tem predicado verbal, apesar de apresentar o mesmo verbo. É mentira ou é verdade, gente? Parabéns! É verdade, porque, quando eu falo que Joãozinho ficou contente com o chocolate, é um estado. E quando eu digo que ele ficou na escola, é uma ação. Então, aqui a resposta, verdade. Tá vendo? Então, parabéns. Vamos lá, que a tia agora vai explicar a atividade para vocês. Jogo rápido, atividade para casa. Classifica o predicado das orações a seguir em predicado verbal ou predicado nominal. Então, acha-se o verbo, analise se ele é uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então, analise direitinho e responda, tira a foto e manda lá na agenda para a tia. Vamos dar continuidade à nossa atividade? Então, galerinha, agora é a sua vez. Piada. Vamos ler aqui, Também conhecida como anedota, a piada é um gênero textual humorístico que faz parte do cotidiano popular. Caracterizada por uma narrativa curta de final surpreendente, a piada é contada para provocar o riso. As piadas podem ser contadas em ambientes informais por nossos pais, familiares, amigos, conhecidos, além de serem contadas em jornais, revistas, almanac e na internet. De temática bastante variada, as piadas podem falar sobre política, profissões, animais, instituições em geral, como escola, igreja, casamento, dentre outras, conhecendo o gênero. As principais características desse gênero textual são texto curto, com enredo simples, tempo presente ou passado na narração, predomínio do discurso direto em linguagem oral ou escrita, linguagem simples e coloquial que aborda assuntos cotidianos e polêmicos, provocar risos,
quebrar a expectativa no final do texto, autoria desconhecidas, circulação em espaços informais em que há certa proximidade entre os participantes, planejando a escrita. Vamos lá? Isso aqui vocês vão fazer um festival de piada. Isso aqui vai ser para quando a gente retornar para nossa salinha de aula, não é verdade? Cada um vai contar a sua piada e a mais engraçada vai ser premiada. E não pode ter nenhuma palavrinha, o que aqui que fala? Preconceituosa. Pode pedir ajuda aos familiares? Sim. Então, por isso que isso aí, vocês vão elaborar as piadas, vão trazer para quando a gente retornar à nossa salinha de aula. A tia vai avaliar, depois da avaliação, a gente vai elaborar o nosso livrinho de piada. Vamos lá dar continuidade. Então, galerinha, a nossa atividade começa aqui ó, na página 61 da questão 4, que as demais vocês já fizeram, não é verdade? Para cada uma das orações a seguir, faça o que se pede. Sublinhe o verbo, separe o sujeito do predicado, classifique o predicado em verbal ou nominal. Lembre-se que o nominal indica um estado e o verbal ação e fenômenos da natureza. Não se esqueça disso. Vamos lá agora dar continuidade à explicação da nossa atividade. Quinta questão. As orações a seguir não estão completas, porque apresenta apenas sujeito. Inspire-se na piada do Juquinha e complete-as com um predicado verbal e um predicado nominal. Então, isso aqui é com vocês, gente. Então, vamos lá dar continuidade. Para fazer mais. Que tal ler mais uma piada para continuar colocando em prática os conteúdos estudados? 7. Complete as orações iniciadas pelo sujeito Vera, considerando que ela tem muitos predicados. Aí, predicado verbal, aí vocês vão escrever, predicado verbal, o sujeito aí é Vera, e predicado nominal, não é verdade? E quais são os seus predicados? O seu predicado nominal, verbal e o seu predicado nominal. Vamos aí continuar. A questão 8. Circule o sujeito e sublinhe o predicado das orações a seguir. Leia esta oração. A primeira, os adolescentes estão concentrados. A segunda, os adolescentes estão na janela. Então, são essas duas orações que vamos ver aqui agora a seguir. As duas orações apresentam o mesmo tipo de predicado. Explique sua resposta. Então, vocês observaram aí, né? A gente leu aí as duas orações, né? Elas têm o mesmo predicado? Sim ou não? Hein, gente? Claro que não, né? A gente já vai dar uma dica. Não tem o mesmo predicado. Então, vocês vão analisar a oração 1 e a oração 2, tá bom? Explique sua resposta. Vamos lá. Agora aqui vamos para a questão 10. Identifique os elementos que constituem o gênero piada presente no texto. Aí vocês vão ver aí, ó. Texto curto, lembra lá da escrita? Vocês vão marcar tudo que apresenta aqui o gênero piada, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Mais um desafio. Explique o humor presente na piada a seguir. Professora. Então, vocês vão explicar aqui, gente, o humor dessa piada, tá bom? Isso aí é com vocês, tá? Vamos lá agora dar continuidade aí para fechar a nossa atividade. Agora chegou o momento da nossa linha de chegada para vocês responderem aqui, ó, se vocês entenderam o gênero piada, o ambiguidade e predicado. Tá bom? Então aqui encerra a explicação da nossa atividade. Então, galerinha, vocês viram como a nossa aulinha ficou bem legal? Bem diferente, não é verdade? Ah, então agora, ó, acompanhe toda a aulinha com o livrinho de vocês, para vocês compreenderem a explicação da tia. Aqui termina mais uma aulinha que a tia preparou com todo carinho para vocês. Beijo, fique com Deus.